Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui então nós vamos começar o capítulo 2, certo? A nossa terceira aula sobre bactérias, protozoários e fungos, tudo bem? Só um segundinho enquanto eu abro aqui a apresentação. A apresentação, ela se encontra em um site, certo? Depois eu vou passar para vocês o site todo bonitinho. E aqui, como vocês podem ver, estão todo o conteúdo que nós precisamos. Abram a apostila aí na página 58 e vamos começar a nossa aula, tudo bem? Antes de mais nada, nós temos aí o Expondo Ideias na página 58, que começa então o nosso conteúdo, certo? Façam então o Expondo Ideias no caderno e depois a gente continua com a aula, certo? Já acabaram? Ótimo. Então, antes de começarmos, vamos falar uma coisa muito importante. Vocês precisam entender a classificação dos seres vivos para que eles se enquadrem em um determinado local, como por exemplo aqui, em um determinado reino. Como por exemplo aqui nós temos o reino Monera e também o reino Fungi. O que eles têm em comum? Absolutamente nada, né? São dois seres vivos que se encontram em reinos diferentes, têm características diferentes e por isso que eles se encontram em reinos, tudo bem? O primeiro deles, então, é o reino Monera, e logo depois nós temos o reino dos protozoários, que é esse que estamos vendo aqui, que são os protistas, tá? E depois nós encontramos o reino Fungi. Nós os classificamos de acordo com as suas características e também por conta da sua, entre muitas aspas, certo? Evolução, ou seja, são seres vivos, tá? Que possuem umas determinadas características que o enquadram em um determinado grupo, tá? Isso é muito importante. O que o reino Monero e o reino Fungi têm em comum? Eles são importantíssimos para a reciclagem da matéria na natureza, tá? Eles atuam no processo, então, de decomposição. É isso a única coisa que esses seres vivos têm em comum, tá? Então, vamos a algumas características. As bactérias e cianobactérias, tá? No reino Monera, que é o reino mais simples que nós temos, certo? São seres, então, procariontes. O que são células procariontes? São células muito simples, né? Elas não têm nem núcleo, certo? Seu material genético fica livre no citoplasma. Diferente dos outros reinos, em que você já encontra seres eucariontes. O que significa isso? Significa, então, que o seu material genético se encontra numa célula, dentro da célula, né, em um núcleo. Ela é mais complexa. Lembre-se, a palavra complexa é o que vocês devem lembrar sempre, tudo bem? Nas bactérias e cianobactérias são seres unicelulares, ou seja, formados por quantas células? Isso mesmo, uma única célula, tá? Podem ser heterótrofos, ou seja, eles precisam de uma fonte externa de alimentação, ou autótrofos. O que significa ser autótrofo? Significa então que ele precisa ele faz o seu próprio alimento, certo? Ele utiliza então ou a química local, que são seres quimiosintetizantes, ou então eles podem até mesmo fazer fotossíntese, tudo bem? Apresentam parede celular, tá? Constituída de peptídeo glicanos, que isso daí a gente vai ver em algum outro momento. É muito importante vocês entenderem que ele tem apenas parede celular, não precisa entrar em detalhes, tudo bem? E a sua formatação é diferente de outros seres vivos, tá? Então, dando uma paradinha aí, vocês podem então fazer na página 59, certo? Um exercício que está ali, e depois a gente entra aí nas características do reino Monera, na sua classificação, como nós falamos aqui. Tudo bem? Então vamos lá falar um pouco sobre a classificação de indivíduos, certo? Que se encontram então no reino Monera. Só um segundinho. Aqui então. O que é uma bactéria? Tá? São seres bastante simples, e aqui você tem então uma estrutura bacteriana, certo? Então vamos dissecar essa bactéria, vamos abri-la e ver o que a gente encontra dentro. Tirando a cápsula, né, que é a parte mais externa da bactéria, que é o que protege ela, nós encontramos então uma parede celular.
bastante resistente, né? Então, muitas bactérias, quando você fica doente com alguma doença bacteriana, tem diversos medicamentos que eles atuam ou na cápsula ou também na parede celular, destruindo essas estruturas, você então entra em contato com a parte interna da célula, tá? A célula procarionte. Como vocês podem ver, ela tem então um material genético aqui, né, livre no citoplasma, e tem também os seus ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, e apenas uma membrana plasmática que as protege, certo? Essas são características, então, de uma bactéria. Tudo bem, meus queridos? Aqui você tem aí o formato de diversas bactérias, como são os seus formatos, tá? Não vamos entrar em tantos detalhes quanto a isso, mas bom que vocês saibam que uma bolinha, por exemplo, um formato de bolinha, ele é chamado de cocos, né? Você tem aqui um bastonete chamado bacilo, espirilo, vibrião e espiroqueta. E aqui você tem os famosos diplococos, streptococcus, que você já deve ter ouvido falar, staphylococcus e a sarcina. São o quê? Conjuntos de várias células bacterianas dos cocos, tá? Como vocês podem ver também, você tem diversos tipos aí disponíveis. Tá? Vamos lá. Não esqueçam também que nós vamos fazer, então, todos os exercícios aí também, né? Da página 60, que é bem importante. Na página 59, vocês já fizeram, né? No Reino Monera, você tem duas questões que você pode fazer, certo? No seu caderno. Qualquer dúvida, eu estarei sempre à disposição de vocês, tá? E você também tem aí na página 60 algumas questões. Do que são feitas as bactérias, né? O que elas fazem e tal. A nutrição das bactérias, como nós falamos, né? Podem ser autótrofas, ou seja, elas podem produzir o seu próprio alimento, ou então heterótrofas, tá? Que elas precisam então de uma alimentação externa. Nesses dois exemplos aqui, nós temos as bactérias e cianobactérias fotossintetizantes, que fazem fotossíntese. Bactérias quimiosintetizantes, como o próprio nome diz, elas utilizam uma matéria, produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Isso aqui é muito comum em ambientes altamente extremos, tá? Também conhecidas como bactérias extremófilas, que são aí lagos ácidos, lagos muito quentes, lagos muito congelados, tá? Então, eles utilizam a química local para fazer o que chamamos, então, de quimiossíntese. Tudo bem? Nas bactérias heterótrofas, nós temos aqui quase que essa palavra não sai. Bactérias saprofágicas, ou seja, realizam decomposição da matéria orgânica de cadáveres, né, de fezes, ou seja, qualquer matéria orgânica, folhas e tudo mais. E as bactérias parasitas, nesse caso aqui, são bactérias, então, que causam doenças. Nós temos um monte aí na página 63, vocês podem ver isso, mas a gente não vai falar sobre isso agora, tudo bem? Muito importante. Fotossíntese bacteriana, ela é muito parecida com a fotossíntese de plantas no geral, certo? Não se preocupem, é o que estamos pulando aqui, tá? E também aqui a importância das bactérias. A importância das bactérias é o seguinte, elas são causadoras de diversas doenças, então elas têm o que chamamos de utilidade médica. Você precisa conhecer a bactéria e saber a doença que ela causa, tá? São importantes a gente ter compositores, ou seja, elas auxiliam na reciclagem da matéria. É muito importante. Lembram quando vocês estudaram a respeito dos ciclos da matéria, né? Ciclo da água, ciclo do carbono e tudo isso? As bactérias são muito importantes também nessa reciclagem de matéria, principalmente na do hidrogênio, tudo bem? Produção de oxigênio atmosférico por meio da fotossíntese. Cianobactérias e são muito importantes na quimiossíntese, na fotossíntese, elas liberam então esse oxigênio, tá? Produção de laticínios por meio da fermentação lática, o que seria de nós, né, sem o queijo? Exatamente, iogurte, coisa assim. Isso também são os lactobacilos que produzem então esse material. Tudo bem? A utilização na biotecnologia, como por exemplo na transgenia, entre outras coisas, tá? Bactérias geneticamente modificadas também capazes de produzir insulina, hormônio do crescimento, vitaminas. Então, assim,
é muito importante essas bactérias para a biotecnologia, tá? E olha, que nós conhecemos